Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje nossa aula vai falar um pouquinho sobre o abuso sexual infantil, consequências para uma vida toda, né? Meu nome é Sofia Gomes Mustafé, eu sou psicóloga e também psicopedagoga. Eu resolvi trazer esse assunto porque, apesar de várias áreas comentarem, falarem sobre esse assunto, a gente sempre tem algo para falar sobre o abuso sexual infantil e principalmente para que os profissionais, as famílias, enfim, todas as pessoas, elas saibam que isso realmente acontece, que traz consequências muito prejudiciais na vida da criança e depois futuramente na vida do adulto, né? E que esse tipo de comportamento seja evitado, seja realmente punido, seja banido da nossa sociedade, né? Quem sabe um dia a gente vai conseguir falar isso, que o abuso sexual infantil foi realmente banido da nossa sociedade, tá? Então, para a aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é violência, alguns conceitos rápidos, né, sucintos, sobre violência. Que violência é um tipo, o abuso sexual é um tipo de violência, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de violência, o que caracteriza a violência física, a violência psicológica, a violência por negligência, né? E depois eu trouxe para vocês dois casos, na verdade, o relato sucinto, o resumo de 2 casos que eu atendi na clínica, de pessoas já adultas e que foram vítimas de abuso sexual ou de algum tipo de violência na infância, né? E como que essas pessoas lidaram depois com isso na vida adulta, como elas lidam, né? O quanto toda essa violência foi prejudicial na vida delas, ok? Então aí eu trouxe algumas definições que eu achei importantes, né? Primeiro a gente definir um pouquinho o que é o abuso sexual infantil, né? É um tipo de violência e ele pode ser definido então como o jogo ou até mesmo o ato sexual, uma relação hétero ou homossexual entre um adulto e uma criança, né? E uma criança, de acordo com as nossas leis, é um menor de 18 anos, tendo então por finalidade a estimulação sexual da criança ou a utilização dessa criança para a obtenção da estimulação sexual do adulto. Então, essa é a definição, é o conceito para abuso sexual infantil. Bom, eu achei importante trazer uma definição sobre maus tratos infantil, né? Que trata-se do seguinte: são todas as formas de maus tratos físicos ou emocionais, né? E aí o abuso sexual ele entra nessa definição de maus tratos, né? A negligência também entra na definição de maus tratos. O tratamento negligente ou a exploração comercial de uma criança, né? Ou qualquer tipo de exploração que resulte em danos reais ou potenciais para a saúde daquela criança, daquele indivíduo que ainda não completou 18 anos, que ainda está em desenvolvimento, né? Qualquer tipo de violência, de maus tratos que vá acarretar danos à sobrevivência ou à dignidade da criança e do adolescente no contexto de uma relação de responsabilidade e de poder e de confiança. Então, o que isso significa? Para a criança e para o adolescente, se entende que existe um adulto que tem responsabilidades sobre ela, né? Que tem poder sobre ela e ao qual a criança confia. Quando essa relação é quebrada, ou quando essa relação é explorada de alguma forma, através dos maus tratos físicos, emocionais, do abuso sexual, da negligência, da exploração, então a gente caracteriza também como maus tratos, tá?
A violência, né? A palavra violência, ela tem uma multidisciplina, uma variável, na verdade, uma multiplicidade de sentidos, uma variedade de sentidos, ou seja, para cada profissional, para cada indivíduo que for falar sobre a violência, ele pode caracterizar de alguma forma. Então, a violência, a palavra violência, o sentido da palavra violência, o significado da palavra violência, ele pode ter sentido de acordo com o sistema social e organizacional de cada comunidade, de cada indivíduo, de cada estudioso, de cada área que vai estudar sobre o assunto. Mas para definir violência num conceito de grupo, né, e num conceito assim social, em que todos podem se nortear sobre o que significa a palavra violência, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, definiu violência como o uso intencional da força física ou do poder em forma de ameaça ou praticada. Então, se eu ameaço ou eu pratico, se eu sou ameaço de violência ou eu pratico a violência de fato, né, contra uma pessoa ou contra um grupo de pessoas ou contra uma comunidade, então, para a Organização Mundial de Saúde, se caracteriza assim como uma violência. E é essa definição que nós vamos usar para estar entendendo todo essa aula de hoje, né, para estar entendendo as consequências da violência sexual infantil já na vida adulta, por exemplo, tá? Bom, caracterização da violência. Como que ela se caracteriza, então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde? Ela pode ser uma violência autoafligida, ou seja, o indivíduo pratica violência contra ele mesmo. E dentro dessa autoviolência, dessa violência autoafligida, está a automutilação, quando a pessoa ela se corta, ela se bate, ela se machuca de alguma forma fisicamente, né? O próprio indivíduo, a própria pessoa é que age contra ela mesma de forma a se machucar. Então, está caracterizado através da automutilação e o suicídio, que seria já a última instância da violência autoafligida, né? Quando a pessoa atenta contra a própria vida e tira a própria vida, tá? A violência interpessoal, ela é praticada entre as pessoas da família ou amigos, né? Então, são pessoas do ciclo familiar ou do ciclo social ali de amigos que vai praticar a violência contra um membro daquela família ou daquele grupo de amigos, né? De uma pessoa um para um, ou às vezes o grupo ali da família praticando a violência contra um indivíduo dessa família mais frágil, no caso aqui que nós vamos conversar com relação a crianças, né? E a violência organizacional, que no caso é a violência dos grupos sociais, né? Então aí nós já temos não mais aquele grupinho interpessoal dentro da família, mas temos um grupo social, mais pessoas, uma sociedade mesmo praticando a violência contra um indivíduo ou contra determinados indivíduos. Tá? Então essas são algumas as caracterizações da violência. E os tipos de violência, né? Que tipos de violência as pessoas podem, infelizmente, serem submetidas, né, de alguma forma? A violência física é o primeiro tipo de violência. O que é uma violência física? Ações que busquem ferir a integridade física da pessoa, como tapas, empurrões, chutes,
socos, beliscões, atirar objetos. Então todo esse comportamento ele caracteriza um tipo de violência que é a violência física. Então, me empurrou, é caracterizado uma violência física. Me deu um beliscão, é caracterizado como uma violência física. Tá? Isso levando em consideração o conceito e todas as variáveis de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Né? A violência psicológica, ela acontece muito, né? E muitas vezes a gente pratica sem perceber. Pode, né? Infelizmente, algumas pessoas praticarem até sem perceber, mas ela existe e ela é muito praticada, que são ações que têm como consequência os danos psicológicos. Então, qualquer tipo de ação que vá trazer como consequência algum tipo de dano psicológico para um outro indivíduo, ela é caracterizada como uma violência psicológica. Então, ameaçar as pessoas, ameaçar uma criança, ameaçar uma adolescente, vai trazer um dano psicológico naquele momento e futuro. Então, é caracterizado como uma violência psicológica. Criar situações, né, a fim de provocar o medo, a fim de fazer com que o indivíduo mais frágil sinta muito medo, né? Então isso também é uma violência psicológica. A degradação da imagem daquela pessoa, daquele indivíduo, degradação verbal, né, daquele indivíduo perante outras pessoas ou individualmente só para aquele indivíduo, também se caracteriza uma violência psicológica, porque ela vai trazer como consequência, vai ter consequências a curto prazo, consequências imediatas para o emocional daquela pessoa e também vai ter consequências a longo prazo, né? Por toda uma vida ela vai pensar e vai lembrar dessa violência psicológica. O ridicularizar e o inferiorizar também, né? Então, tudo envolve a violência psicológica. Com relação à violência sexual, né? Caracteriza por atos contra a sexualidade sem o consentimento daquele indivíduo, né? Então, quais são esses atos? Acariciar, manipular genitárias ou outros órgãos sexuais, o exibicionismo, exibir o corpo, exibir os órgãos sexuais para uma pessoa sem o seu consentimento, e aí principalmente, que é o nosso caso, o caso da nossa aula aqui, para crianças e para adolescentes, ou seja, para indivíduos menores de idade, né? A pornografia também caracteriza uma violência sexual. O ato sexual com ou sem penetração, tá? Também caracteriza uma violência sexual. E com ou sem uso da força física, né? Não necessariamente teria que usar força física para caracterizar uma violência sexual. Tá? Não necessariamente tem que ter penetração para caracterizar a violência sexual. Todas essas outras variáveis aí, todos esses outros comportamentos, eles fazem parte da violência sexual. E achei importante trazer e frisar para vocês um outro tipo de violência, que é a violência por negligência, que assim como a violência psicológica parece para algumas pessoas muito superficial e muito banal e que não aconteça, mas na verdade acontece muito, né? Acho até que a violência por negligência ela acontece muito mais do que a gente imagina, mas é muito menos explorada, muito menos falada, né? E o que caracteriza a violência por negligência? Quando os pais ou outros cuidadores ou outros responsáveis pelaquela criança, pelaquele adolescente, eles falham, né, de alguma maneira no cuidado e na proteção daquela criança e daquele adolescente, né? Não tem condições de manter o cuidado e o adequado desenvolvimento daquela criança e daquele adolescente. E essa falta de condições, ela pode ser por uma pobreza extrema, porque a gente percebe que acontece em casos de pobreza extrema, os pais
por exemplo, com dificuldade de moradia, que moram na rua com seus filhos, eles não têm condições de manter, muitas vezes, né, não estou falando de todos, mas a maioria, não tem condições de manter um adequado desenvolvimento daquela criança em situação de moradia de rua, né? Ele não tem condições, muitas vezes, de proteger a integridade física e emocional daquela criança que está em situação de pobreza extrema, né? Ou também pode se caracterizar através do comportamento de pais com problemas psiquiátricos ou deficiência intelectual. Mais uma vez, eu não estou aqui falando que são todos os casos de pais com problemas psiquiátricos ou deficiência intelectual, mas o que a gente percebe é que sim, que pais que são portadores de transtorno psiquiátrico ou de alguma deficiência intelectual, eles têm essa dificuldade em promover o adequado desenvolvimento, né, daquela criança e daquele adolescente, de cuidar, de ter cuidados físicos, né, e cuidados emocionais com aquela criança e com aquele adolescente. Então, por isso, eles geralmente precisam de outras pessoas, talvez dos avós ou tios, que ajudem nesse processo de educação principalmente de educação em todos os sentidos, né? Todos os sentidos que a palavra educação vem para com aquela criança. Então essa questão da negligência acontece muito. E só frisando mais um pouco essa questão da negligência, da violência por negligência. O que a gente percebe é que não só, eu acho que aqui o conceito traz casos extremos, pobreza extrema, pais com problemas psiquiátricos e deficiência intelectual e que não são assistidos por outras pessoas, né, para ajudá-los nesse processo de cuidado da criança. Mas acontece muito também casos de violência por negligência em famílias que não têm pobreza extrema, que não tem nenhum problema, entre aspas, né, problema psiquiátrico, mas sim por uma questão de acreditar mesmo que está tudo bem, que está fazendo o correto, né? Não pensar realmente nas consequências dessa negligência. Um exemplo que aconteceu muito próximo a mim, uma pessoa que morava perto da minha casa, uma vizinha, né? A questão de deixar a filha muito pequena sozinha, muitas vezes sozinha, andando sozinha pela rua, né? Em casa com as irmãs um pouco mais velhas, pouca coisa mais velhas do que ela, mas todas sozinhas, num contexto onde estava ali na casa acontecendo uma obra e aí muitas pessoas andando pela casa, muitas pessoas desconhecidas indo e vindo, entrando e saindo da casa e aquela criança ali exposta. Mas aí você está falando que sempre pode acontecer? Não é que sempre pode acontecer, não é o caso de que vai acontecer, mas é o caso de que o adulto responsável, o que é maior de idade, o que já deveria entender que tem uma casa que está aberta, que está muitas pessoas entrando e saindo, pessoas desconhecidas, né? Ali está aberto a várias possibilidades de acontecimentos negativos, né, como um furto, como às vezes até a própria violência contra a criança que está ali. Então o adulto, ele nesse sentido, ele é negligente, por quê? Porque ele não percebe essa possível consequência, né? Ele não se adiantou a perceber essa possível consequência ali que poderia prejudicar as crianças envolvidas, né? E ele sai e deixa as crianças ali à mercê de toda aquela situação, né? No caso da minha vizinha, nunca, pelo menos até hoje, não que eu saiba, elas já se mudaram, mas na época não tinha acontecido nenhum fator negativo,
né, com relação a essas crianças do tipo, algum tipo de violência contra elas por parte de outras pessoas adultas, né? Mas elas estavam ali numa situação de risco e estavam numa situação de risco por conta da negligência do adulto que deveria prever essa situação de risco e interferir, né, nessa situação de risco que as crianças estavam vivendo, tá? Então, esse tipo de negligência de não prever uma situação de risco para a criança, ela é muito comum. Ontem também assisti o jornal. 2 crianças sofreram queimaduras, né? Porque estavam brincando com fogo, ateando álcool numa fogueira, uma espécie de uma fogueira, um lixo que estava sendo queimado, se não me engano. E aí o que acontece? As crianças estavam ali provavelmente sozinhas, sem a supervisão de um adulto, porque provavelmente quero acreditar que se tivesse um adulto próximo, essas crianças não estariam ateando álcool, né? Não estariam numa situação de risco como aquela. E aí, infelizmente, aconteceu o pior, que as crianças tiveram queimaduras, uma delas muito, muito pequenininha, de 3 anos, se não me engano, e ela está, até ontem, em estado grave no hospital, né? Por conta de quê, então? Por conta dessa negligência aqui do indivíduo adulto que não prevê a situação de risco, né? E não intervém nessas situações de risco, né? Bom dia para o pessoal que está online. Obrigada pela presença de vocês. Se tiverem dúvidas, no final a gente pode esclarecer e conversar, tá? Bom, qual o impacto a curto prazo com relação à exposição à violência sexual em uma criança, né? O que essa criança pode sentir? Quais os comportamentos, quais as características de uma criança a curto prazo? Ou seja, muitas vezes logo depois que o abuso acontece, né, muitas vezes no espaço de tempo próximo ao acontecimento do abuso sexual, da violência sexual, enfim, enquanto ela ainda está vulnerável a essa exposição de violência sexual. Quais são as características, quais são os comportamentos, quais são os sentimentos que essa criança pode vir a ter? Então, em relação aos sentimentos, ela pode sentir muita ansiedade e se comportar, obviamente, de uma forma muito ansiosa, né? Então, às vezes é uma criança que não era tão ansiosa, que não sentia tanta ansiedade, e ela começa a apresentar características de muita ansiedade. O que podem ser essas características? O distúrbio do sono, por exemplo, é uma característica de alto nível de ansiedade, né? O roer unhas também. É lógico que eu não vou pegar uma característica separada. Porque a criança começou a roer unha, ou já rói unha desde sempre, ela está sendo exposta à violência sexual. Não, não é isso. Eu preciso observar, óbvio, com mais de perto, enfim, fazer uma intervenção com essa criança para saber se realmente se caracteriza a violência sexual. Mas uma das características é a ansiedade, e essa ansiedade pode estar sendo manifestada através de distúrbios de sono, do sono. Ela pode querer dormir muito, dormir demais, né? Ou não estar conseguindo dormir de maneira nenhuma, né? Muito ansiosa na hora de dormir. Exemplo, às vezes a violência sexual pode estar acontecendo dentro da casa da criança por um indivíduo da própria família. E algumas vezes isso pode acontecer com maior frequência à noite, porque à noite a família está dormindo, algum membro que toma uma medicação mais pesada para dormir tem um sono mais pesado, e aí o que acontece? Essa violência pode estar ocorrendo no período noturno. O que acontece com essa criança? Ela vai apresentar uma ansiedade muito grande, um medo, um pavor quando vai anoitecendo, quando vai chegando à noite.
porque ela já cria a expectativa de que a violência sexual vai acontecer. Isso uma hipótese, né? Um exemplo, uma possibilidade, né? De uma situação, de uma circunstância. Então, a questão da ansiedade, ela é uma variável importante que deve ser observada. O medo excessivo, né, que também é uma manifestação dessa ansiedade. O medo exagerado de situações, o medo exagerado de pessoas, né, o medo exagerado de contextos que antes ela não tinha medo, né, ou tinha um medo normal, um medo cotidiano que toda criança pode ter. A autoestima pode ficar muito pobre, muito empobrecida, né? Então, uma criança triste, uma criança que prefere se isolar, uma criança que se acha muito feia, indigna, ela começa a verbalizar essas coisas também. Ela começa a falar que ela é feia, que ela não é digna, que ela é má, né? Então, tudo isso é sinal de uma autoestima muito pobre que pode estar sendo relacionado, pode relacionar-se à exposição da violência sexual, né? A depressão também, né? A depressão nas crianças e nos adolescentes pode estar sendo relacionada à violência sexual. A restrição do afeto. O que é a restrição do afeto? Aquela criança ou aquele adolescente que era mais afetivo, mais amoroso, ou seja, que não tinha problema nenhum na demonstração do afeto e do carinho através, por exemplo, de um abraço, de um beijo nas pessoas em geral, e de repente ela fica embotada, ela começa a não mais ter esse tipo de comportamento naturalmente, de demonstração de afeto e de carinho, né? Ela se fecha, então ela restringe o afeto, né? As demonstrações de afeto. Como eu falei também, o medo e os distúrbios do sono, o comportamento retraído, que também está relacionado, né? Ela era uma criança mais expansiva, uma criança de comportamento natural de crianças para aquela idade ou de adolescentes para aquela idade, e aí de repente se retrai, né? Se fecha, restringe o afeto. Então, isso também pode ser uma característica a curto prazo da violência sexual. A questão do comportamento agressivo. Tem um exagero da agressividade, né? É disso que a gente está falando, é essa característica que a gente entende. E principalmente numa criança ou em um adolescente que não se mostrava agressivo, que não era, né, que não tinha com tanta frequência comportamentos tão agressivos. E aí de repente começa a ter, bater nos colegas, xingar, cuspir, enfrentar mais figuras de autoridade, a mãe, o pai, as professoras, um enfrentamento verbal, um enfrentamento às vezes físico, né? Você percebe que a emoção na hora da agressividade é de muita raiva, né? Por quê? Porque ela pode estar sentindo sim muita raiva dela mesma e muita raiva do agressor. E como ali na hora da violência sexual ela não consegue, ou ela não consegue lidar, ou ela não pode lidar por alguma forma, porque ela muitas vezes está sendo coagida, né? Com lidar de forma a colocar essa raiva, expressar essa raiva para o agressor, ela vai expressar essa raiva para outras pessoas, né? Outras pessoas que estão ao redor dela. Os problemas na escola, tanto os problemas de comportamento mesmo, quanto os problemas de aprendizagem, né? Então, problemas de aprendizagem também podem estar relacionados a uma questão de exposição à violência sexual. Podem estar, tá? Para se caracterizar, para se entender como violência sexual mesmo, precisa de uma série de fatores, né? De série de conversas com a criança ou com o adolescente, com as famílias, de observação, enfim, de intervenções para que seja mesmo caracterizado como violência sexual. Mas todas essas características aqui, a curto prazo, são passíveis de serem observadas, tanto pelos pais, professores e profissionais da área de saúde.
Os pensamentos suicidas também, a criança pode começar a pensar em se matar, né? O adolescente também, inclusive alguns chegam a praticar o ato suicida, né? Ou tomam um remédio, ou se cortam na esperança de acabar com aquele sofrimento, né? As queixas somáticas é quando a criança ou quando o adolescente ele começa a se queixar com muita frequência. Tá doendo minha cabeça, tá doendo minha barriga, tá doendo isso, tá doendo aquilo. Então, dores que você procura, você leva em médicos e você não acha uma causa física, uma causa orgânica, né? E aí são dores, são queixas psicossomáticas, né? E também é uma característica da ansiedade, é uma manifestação desse sentimento de ansiedade, tá? Fugir de casa, a fuga de casa, né? Então alguns chegam a esse extremo, tanto o extremo de tentar suicídio por achar que é a única saída, como fugir de casa também por inclusive achar que é a única saída. Ou seja, ninguém me protege, ninguém cuida de mim, né? Então eu vou sair, eu vou fugir, porque aqui em casa eu estou sofrendo violência, seja sexual, ou seja física, ou seja psicológica, né? Alguns indivíduos, algumas crianças, alguns adolescentes podem desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático, né, que é um transtorno psiquiátrico caracterizado principalmente após um trauma severo. Então, aquela criança, aquele indivíduo, ele pode desenvolver esse transtorno. E depois na vida adulta também, como a gente vai ver logo mais. Outra característica interessante é o comportamento sexualizado, hipersexualizado, né? Algumas vezes a gente percebe isso mais em crianças muito pequenas, em crianças de menos idade. Por quê? Porque como elas não sabem o que está acontecendo com elas, elas não sabem interpretar e elas não sabem expressar o que está acontecendo com elas começam a ter comportamentos hipersexualizados. O que são esses comportamentos hipersexualizados? São aquelas crianças que passam a tocar demais nas suas próprias genitálias, nos seus órgãos sexuais, querer com muita frequência tocar no órgão sexual, tanto de adulto quanto de outras crianças, né? Então, o que a gente pode entender? Que talvez aquela criança, é claro que tem que ser investigado, mas talvez aquela criança pode estar sendo hiperestimulada, né? Através do toque. O adulto, ele pode estar tocando as partes íntimas daquela criança, hiperestimulando, e aí ela não entendendo, principalmente as pequenininhas, não entendendo o que está acontecendo com ela, não sabendo se defender, ela pode apresentar muito esse tipo de comportamento. Então é uma variável que também precisa ser muito observada por todas as pessoas que acompanham as crianças, os pais, os professores, os profissionais da área de saúde, para que, havendo uma suspeita, essa suspeita seja investigada, né? Bom, e qual o impacto dessa exposição à violência sexual na vida adulta? Então aqui eu trouxe as características, no caso, do adulto que sofreu a violência sexual. Como ele pode se comportar depois de vários anos, por exemplo, né? Porque essa marca ela fica ali guardada. Às vezes as pessoas falam, eu superei. Eu pergunto, será? Porque aí ela apresenta várias marcas, né, dessa violência sexual. Então, primeira marca, a depressão, né? A pessoa fala, eu sou depressiva, eu tenho diagnóstico de depressão, chega no consultório, por exemplo, eu tenho diagnóstico de depressão, e eu sempre pergunto, tá, mas você se lembra quando começou? E nessa pergunta, alguns já começam a pensar e a revelar que essa depressão vem, às vezes, desde a infância. E em alguns casos a gente percebe que está relacionado a algum tipo de exposição à violência, principalmente a exposição à violência sexual. Alguns casos, não são todos, né? Então, a depressão é uma característica a longo prazo. O indivíduo ele pode
desenvolver o transtorno depressivo e ficar sendo tratado como depressão, né, com a medicação. Alguns vão para a psicoterapia e começam a entender de onde veio essa depressão, né? A ansiedade também, né? E aí a gente também está falando de altos níveis de ansiedade, de uma frequência muito grande de comportamentos ansiosos, e que são esses comportamentos ansiosos se manifestam, assim como nas características lá da criança, se manifestam também através do medo muito excessivo, né? Dos distúrbios do sono, dos distúrbios alimentares, né? Então, às vezes problemas no convívio social, no ajustamento social, fora esse terceiro item que também está relacionado a um processo, uma sensação, um sentimento de ansiedade, né? Que são os problemas na esfera da sexualidade. Então, a pessoa que foi abusada na infância, que sofreu violência sexual na infância, ela pode apresentar vários problemas na esfera da sexualidade, né? O ajustamento social pobre também, ou seja, a dificuldade de se relacionar com as pessoas, né? Depois de adulto, eu posso ter muito forte essa característica de dificuldade de se relacionar com outras pessoas, tanto da relação íntima e da relação sexual, que eu também estou falando, mas da relação interpessoal com um colega de trabalho, com as pessoas da própria família, enfim. O medo excessivo, que eu já citei para vocês, mas é muito grande mesmo, de várias situações ou de uma situação em específico, né? A falta de confiança em si e nos outros. Então a pessoa passa a entender, a não confiar em si mesma, não confiar no seu trabalho, na sua inteligência, no seu equilíbrio emocional. Então ela está sempre se questionando se confia em si mesma e nas coisas que ela faz, e principalmente a falta de confiança em outras pessoas, né? Em outros indivíduos. Então por que isso pode acontecer? Porque às vezes a violência foi praticada por pessoas que ela confiava, né? Quando criança e quando adolescente, e que quebraram essa confiança. Então, como confiar em outras pessoas, em outros indivíduos quando adulto, né? Fica difícil. A dificuldade em obter e manter um relacionamento íntimo. Então, relacionamentos, namoro, paquera, matrimoniais também, né? Então, às vezes, essas pessoas apresentam muita dificuldade em obter um relacionamento de namoro, de casamento, etc. E quando obtêm, muitas vezes elas têm dificuldade em manter. Elas podem apresentar essa dificuldade em manter, né? Um dos casos que eu trouxe para vocês apresenta bastante essa característica. Até obtém relacionamento de namoro, mas tem muita dificuldade em manter este relacionamento, né? Está sempre num processo de autossabotagem. A dificuldade na área sexual também, né? Do ato sexual em si, também do jogo sexual, do jogo da sexualidade, até da própria questão com o corpo. A gente percebe muitas vezes uma dificuldade em lidar com o próprio corpo, né? Então isso também pode aparecer na vida adulta. Os adultos também podem ter um comportamento muito dependente de outras pessoas. Ao mesmo tempo que não confia nos outros, que tem essa característica de falta de confiança nas pessoas, elas também podem ter um outro extremo, que é a dependência emocional muito forte de outra pessoa, né? De outras pessoas ao redor dela. Também pode apresentar um comportamento de abuso de substâncias psicoativas, né? Abuso de drogas, lícitas ou ilícitas. Alguns começam a abusar dos remédios, né? Mas também podem entrar num abuso de drogas ilícitas. E aí
a gente coloca aqui não só na fase adulta, mas na infância e adolescência, isso também, principalmente na adolescência, isso pode, inclusive, começar e se prolongar para a vida adulta, né? Transtornos alimentares, que também é uma característica, pode ser uma característica aí da exposição à violência sexual. Os adultos podem ter 4 vezes mais chances de desenvolver algum tipo de distúrbio psiquiátrico, né? Além da depressão, além da ansiedade, etc. Podem ter outros distúrbios psiquiátricos envolvidos. 3 vezes mais riscos de se tornar um alcoólatra, um alcoolista, né? Então, abusar do álcool. E aumento do risco de vitimização subsequente, né? Que a gente vai falar mais para frente sobre essa vitimização. Por quê? Porque ela aparece nos 2 casos em que eu trouxe para vocês. Essa revitimização, o comportamento de vítima, ele não se desliga da vítima do abuso sexual, né? Ele continua acontecendo ao longo da vida da pessoa em vários contextos, em várias situações e que não caracterizam violência sexual, mas podem caracterizar um outro tipo de violência, né? Enfim, vou falar mais sobre essa vitimização subsequente mais na frente. Bom, segredos não revelados, né? Só 10 a 15% dos casos são revelados. É pouco pelo tanto que acontece, né? Lembrando que algumas vezes a gente fica sabendo da violência sexual, do abuso sexual, só quando acontece o ato sexual em si, com penetração, quando a criança ou quando aquele adolescente chega aí para o hospital, tem marcas no corpo. Mas, né, voltando aos slides anteriores, a gente percebe que o abuso sexual, a violência sexual, ela não é caracterizada só pela violência através do ato sexual com penetração e etc, né? Ela envolve muito mais do que isso. O jogo do ato sexual, se é um adulto com uma criança, um menor de 18 anos, é sim uma violência sexual, né? E dessas a gente não fica sabendo, né? Enfim, por que só 10 a 15% são revelados? Porque geralmente as vítimas se sentem envergonhadas, né? Elas ficam se sentindo vergonha, sentem culpadas, elas acreditam que a culpa é delas, né? Principalmente as crianças, né, que não entendem ainda o que está acontecendo com elas, né? Elas podem acreditar que não, eu provoquei, né? E se sentirem culpadas com relação a isso e com vergonha de contar. Fora que muitas vezes o agressor, ele manipula aquela criança, ele faz uma violência psicológica também para que aquela criança não conte o que está acontecendo, né? Então, essa violência sexual com a violência psicológica que acontece, e aí também muitas vezes a violência por negligência, né? Porque muitas vezes os pais, em vários casos, são negligentes, como a gente já conversou. Esse ciclo vai fazer com que aquela criança, aquele adolescente se sinta cada vez mais envergonhado e cada vez mais culpado, né? E não consiga falar sobre o assunto, tá? A maioria dos casos de violência sexual ocorre dentro da própria família, então isso assim já é o que mais a gente escuta, televisão, vários profissionais da área relatam que a maioria dos casos acontece por membros da própria família, né? E nesses 2 casos que eu trouxe para vocês nós vamos falar disso. São pessoas da própria família que praticaram a violência sexual, tá? Bom, o primeiro caso é o caso de uma mulher que nós vamos chamar de Vitória. Na época que ela começou o tratamento, ela tinha mais ou menos aí por volta dos 28 anos. Tá? A Vitória, a história da Vitória é a seguinte:
segundo os relatos da Vitória, ela começou a ser abusada por um tio por volta dos 5, 6 anos de idade, pelo que ela se lembra mais ou menos. Então, assim, era uma família, o contexto da Vitória, uma família que vivia no meio rural, né? Na época que a Vitória era criança, ela nasceu na fazenda, ela tinha 3 irmãos mais velhos do que ela. Então a Vitória, ela diz que começou a ser violentada pelo tio, né? E depois os abusos sexuais, eles continuaram por parte dos 2 irmãos mais velhos da Vitória. O que deu para entender na época da história da Vitória, que ela contava? Quando criança, dos 5 aos 6 anos, 7, assim, bem quando começou tudo por esse tio que morava na fazenda com a família, a Vitória não entendia o que estava acontecendo e apesar de relatar que sentia dor, que não gostava, né, ela não conseguia entender e não conseguia pensar sobre o assunto e como ela não fazia nada, né? Ela não conseguia fazer nada sobre o que estava acontecendo com ela, né? Então ela relatava que demorou muito tempo para ela entender o que tinha acontecido com ela, né? Eles tinham muito pouca informações, pelo que eu entendi do relato da Vitória, que existia muito pouca informações ali para aquelas crianças e também para os pais, para os adultos. E os pais de muita ignorância intelectual, digamos assim, né? E de comportamentos muito negligentes por falta mesmo de informação sobre filhos, sobre educação de filhos, sobre proteção dos filhos. Tá? Mas enfim, e aí os 2 irmãos mais velhos da Vitória, eles começaram a fazer esse jogo sexual com a Vitória, e a Vitória foi se envolvendo nesse jogo sexual com os irmãos mais velhos. E o interessante dessa história, o interessante e o triste ao mesmo tempo, é porque por conta de uma falta de informação e por conta da negligência familiar, essas pessoas não entendiam, esses 2 irmãos mais velhos e a Vitória, eles achavam que era natural todo aquele comportamento, né? Então, tudo o que acontecia, eles acreditavam que era uma coisa natural de acontecer. Meio que uma forma de descoberta da sexualidade, uma descoberta do corpo e etc. Só quando eles frequentavam, e eu não tenho essa informação precisa agora, mas só quando eles frequentavam a escola, no meio rural ainda, né, quando começaram a estudar lá sobre partes do corpo, homem e mulher, biologia e etc., é que a Vitória e um dos irmãos, o irmão, não o mais velho de todos, mas o irmão que tinha mais ou menos a mesma idade da Vitória, os 2 começaram a entender que aquele comportamento não era natural, né? E aí a Vitória começou a não querer ter aquele tipo de comportamento com os irmãos. E um dos irmãos, ele entendeu isso também, ele entendeu que não era natural e também parou. Mas o irmão mais velho, e aí é onde a gente já entende mesmo que pode existir uma patologia desse irmão, que existe o abuso sexual aí realmente acontecendo, é que esse irmão mais velho, ele não parou, mesmo com a Vitória já entendendo que aquele processo não era natural e não querendo mais participar daquele jogo sexual ali, né? Então ele não parou. Então, o que a gente percebe? Existe existe uma criança, uma criança que é menor de idade. No caso, na época, o irmão também ainda era menor de idade, apesar de bem mais velho do que ela na época, mas que existia um não consentimento e ele continuou a praticar o ato.
E aí existe a retração da Vitória, né? Ela já era uma criança bem tímida, bem retraída, ela ficou mais tímida, mais retraída, ela não tinha voz, ela não conseguia falar para os adultos o que estava acontecendo, né? Então esse jogo sexual, esses atos sexuais continuaram até mais ou menos por volta dos 14, 15 anos da Vitória, quando ela infelizmente engravida desse irmão, ela fica grávida desse irmão. E quando ela fica grávida, ela é mandada para outra cidade para morar com uma tia, né? E aí é onde ela teve a filha e, enfim, continua a sua história de vida. Mas aqui a gente percebe quando ela é mandada para outra cidade para morar com uma tia e os irmãos ficam com os pais, que ela é negligenciada mais uma vez, né? No final eu vou explicar para vocês essa questão da negligência, mas ela é negligenciada aqui quando ela é mandada, então, embora de casa para morar com essa tia em outra cidade. Bom, qual a violência que então ocorreu com a Vitória? Ela foi vítima da violência sexual, né, do jogo sexual através dos atos sexuais. Então, o abuso que se iniciou na infância e se estendeu até a adolescência e também a vida adulta, porque mesmo depois da mudança de cidade, a Vitória teve mais uma ou duas situações onde houveram investidas sexuais por parte de outros parentes, né? Então ela sofreu mais uma vez essa violência sexual, apesar de quando adulta não ter tido ato sexual com esses parentes, mas ela teve essas investidas sexuais. E a violência por negligência, né? Que os pais ou responsáveis pela Vitória na época, eles foram totalmente negligentes em preservar a saúde física e emocional da Vitória, né? Mesmo depois dessa suposta revelação desse segredo, eles não foram capazes de dar o suporte emocional necessário para a Vitória, né? Ela precisava de um suporte emocional ali de pai, de mãe, e eles não foram capazes de promover isso, né? Então, é como se ficou parecendo que ela era culpada realmente de tudo que estava acontecendo com ela, né? Enfim. Bom, quais as consequências para a Vitória? No caso da Vitória, a Vitória entrou num processo de depressão muito tempo e de uma ansiedade muito forte durante muito tempo. E principalmente ela ficou muito tempo sem tratamento. Eu até hoje me pergunto como ela conseguiu ficar tanto tempo sem tratamento. Mas ela tinha fortes crises de ansiedade, fortes crises depressivas, né? Mas ficou muito tempo sem tratamento. Até um belo dia em que ela chegou no consultório de psicologia e ela começou a contar ali algumas coisas e aí ela foi sendo trabalhado até ao ponto dela começar a tratar mesmo essa depressão e essa ansiedade, inclusive com medicação, porque ao longo dos anos essa ansiedade, essa depressão só aumentou, não diminuiu, né? Cada episódio que acontecia na vida da Vitória fazia com que essa depressão e essa ansiedade aumentasse cada vez mais. Vitória apresentava também vários problemas na esfera da sexualidade, né? Na esfera da relação sexual com o marido, por exemplo, que ela se casou depois. Então ela apresentava várias dificuldades de ordem da sexualidade, do ato sexual com o marido, da relação conjugal ali, da relação íntima sexual e também da relação interpessoal entre ela e o marido. Um ajustamento social pobre, então uma dificuldade de se relacionar com as pessoas bem complicada, coisa que a gente falou no slide passado que poderia acontecer e com a Vitória aconteceu. O medo, né, que se expressava, medo de muitas coisas, medo de várias situações que ela expressava muito. A falta de confiança nela mesma, nas atitudes dela, no potencial dela e nas outras pessoas, né? E a vitimização subsequente, ou seja, a revitimização, né? Um processo de revitimização que aí eu trouxe fragmentos da fala dela,
que caracterizam um processo de revitimização. Mas não só essas falas caracterizam, outros comportamentos da Vitória também caracterizavam a revitimização. Então eu procuro sempre ver as pessoas pelo lado bom, não guardo mágoa nem rancor, mas isso não quer dizer que eu não tenha sentido raiva de alguém. Por que isso pode caracterizar uma revitimização? Porque a Vitória tinha sempre o comportamento de estar agradando, tentando sempre agradar as outras pessoas, sempre fazer o que as outras pessoas queriam que ela fizesse, mesmo que ela não concordasse, né? E isso é um comportamento que aconteceu muito com a Vitória na época dos abusos, né? Durante os abusos, que ficou claro durante as sessões com a Vitória é que ela sempre estava ali para agradar, entre aspas, né? Ela queria agradar, talvez uma tentativa de ser aceita, de ser benquista e etc. E aí isso se estende a vários outros relacionamentos da Vitória, né? E por que pode caracterizar uma revitimização? Porque daí a pessoa começa a fazer coisas que ela não quer fazer, ela não consegue dizer não para as outras pessoas, e os relacionamentos com outras pessoas, seja qual for, podem ser relacionamentos abusivos, né? Relacionamentos onde as pessoas abusam da outra num sentido às vezes no sentido profissional, às vezes no sentido pessoal, né? Então é mais ou menos por aí. Procuro sempre ser amiga de todos, tudo que me pedem eu faço. Então, mais uma vez, né, a gente fecha aí com essa revitimização. Eu procuro ser amiga de todos e fazer tudo o que me pedem. Peraí, mas eu não preciso fazer tudo que me pedem. Tem coisas que me pedem que eu não posso fazer, que é abusivo e que eu preciso falar não, né? Mas eu não consigo fazer isso. Então, sempre as minhas relações, a grande probabilidade das minhas relações sempre serem abusivas é muito alta, é muito grande, né? Bom, eu trouxe para vocês um pouquinho sobre a síndrome de João e Maria, só para entender, principalmente no caso da Vitória, o que aconteceu, né? São duas dinâmicas distintas no abuso por irmãos mais velhos. Irmão adolescente, muito mais velho que a criança, que foi o caso da Vitória, né? Estão muitas vezes em uma posição de autoridade quase parental. Então, o irmão mais velho, muito mais velho, que tem uma diferença de idade maior, ele está numa posição de autoridade. Então, é muito difícil para a criança contestar aquela posição, aquela figura de autoridade que é do irmão mais velho. Então, se caracteriza como uma violência sexual muito semelhante ao abuso praticado pelos próprios pais ou padrastos ou outros parentes da vítima, né? Porque são todas figuras de autoridade dentro de um mesmo patamar. Então, uma criança, ela se sente subjugada. Ela é muito difícil ela ir contra aquela figura de autoridade. Ela pode até querer, mas muitas vezes ela não consegue. Ela não tem repertório para isso. Uso por irmãos quase da mesma idade, que também foi o caso da Vitória, né, onde a idade dos irmãos é muito parecida, está muito próxima uma da outra, se caracteriza pela expressão aí usada de síndrome de João e Maria. Só resumindo, a história de João e Maria, né, duas crianças, dois irmãos que foram abandonados na floresta, à própria sorte, e eles tiveram que se virar sozinhos, e aí eles tiveram contato com a bruxa má, né, que é essa figura da maldade, e eles tiveram que vencer essa bruxa juntos. Então eles se uniram, eles se unem para ficar juntos e para cuidar um do outro. Então, o que é a síndrome de João e Maria? É a união dos irmãos para cuidar um do outro, né? Normalmente é parte de uma síndrome geral de privação emocional, em que ambas as crianças podem ter sido severamente abusadas, física ou sexualmente, por uma figura parental. Então, o que acontece aí? As duas crianças podem ter sido abusadas ou não, como aconteceu lá no nosso caso, elas não tinham sido previamente abusadas antes, nem física nem sexualmente, por figuras parentais, mas elas estavam sofrendo de negligência, né? Tanto a negligência emocional, né? Principalmente a negligência emocional.
a falha em perceber o que essas crianças estavam fazendo e intervir. Então, as duas crianças de idades mais ou menos iguais, elas estavam passando por uma negligência parental, que é um tipo de violência, como a gente já colocou lá atrás. Então, nessa violência existe então a privação emocional, né, de ambas as crianças. Então, uma criança vai dar suporte emocional para a outra, de alguma forma. A relação entre irmãos de quase a mesma idade é quase uma relação entre iguais, né, na tentativa distorcida de satisfação mútua, de conforto e de cuidado. Então, os dois, eles se cuidam, não tem outra pessoa para cuidar deles, então eles se cuidam sozinhos. E eles tentam trazer ali uma relação afetiva, uma relação íntima, né? Eles podem começar a ter uma relação íntima, às vezes num aspecto de conhecendo a sexualidade, conhecendo o corpo, ou algumas vezes porque eles sofrem a violência sexual, enfim, de qualquer forma eles se ligam para cuidar um do outro. Isso pode ser muito confuso para os dois, mas ao mesmo tempo também pode ser muito prazeroso para os dois. Então vem essa dualidade entre se sentir confuso e desconfortável, mas também se sentir amado, sentir prazer, né? Então fica nessa confusão aí. A Vitória durante muito tempo não compreendia, não estava compreendendo toda aquela situação, achava que aquilo era natural. E só depois, quando ela foi para a escola, como eu contei, meio rural e etc., foi aprendendo algumas coisas e foi entendendo que aquela situação ali com os irmãos não era nada natural, né? A situação que houve anteriormente com o tio também não era nada natural e que não deveria estar acontecendo, né? Então, tanto é que um dos irmãos também, ele interrompe, ele para, mas o mais velho, que é aquela figura de autoridade, ele não para, tá? Bom, a Vitória casa-se jovem, né? Em seu casamento, ela não pôde se arrumar muito, se maquiar, pentear os cabelos, assim, arrumar, porque o marido não deixou. O marido não quis de jeito nenhum. Então, isso já é uma revitimização também. Por quê? Porque a Vitória começa, então, a entrar num ciclo de violência psicológica por parte do marido, né? O ciúmes exagerado do marido faz com que ela volte ao processo de revitimização. Por quê? Para agradar, né? Como ela falou lá atrás, para agradar as pessoas eu faço o que elas querem. Para manter aquela questão assim, aquela suposta tranquilidade da relação, ela faz então o que o marido quer, mesmo que isso seja prejudicial para ela, né? Mesmo que envolva ela continuar depressiva, continuar muito ansiosa e etc. Então esse é o ciclo da revitimização que nos adultos acontece com uma grande frequência, né? Esse outro caso, esse segundo caso, ele é um caso mais curtinho, ele é da Joana, na época mais ou menos 30 anos de idade, tinha algumas dificuldades para lembrar o que tinha acontecido com ela, claro, trauma, né? Então com trauma tem mesmo essa dificuldade de lembrar todos os fatos, mas ela se lembra de ter sido envolvida num jogo de investidas sexuais por parte de um tio quando criança, né? Só que diferente do primeiro caso da Vitória, a Joana ela já falou logo quando começou esse jogo sexual, não houve o ato sexual em si, mas houve a questão da tentativa de tocar em suas partes íntimas e do exibicionismo, né? Exibir as partes íntimas, o tio exibir as partes íntimas. Então ela já falou logo o que estava acontecendo para os pais, né? Ela já deu o grito logo. E aí o pai, ela lembra que o pai a defendeu, né? Na época o pai brigou com esse tio, o pai defendeu, o que foi muito importante para Joana. Ele lembra de uma mãe assim mais autoritária e punitiva que não a defendeu tanto, mas que como o pai já havia a defendido, isso foi muito bom para as consequências a curto prazo, né, serem diminuídas no caso da Joana. Mas
A Joana, acho que o processo que mais mexeu, que mais traumatizou a Joana foi a violência depois de adulta por parte do marido, né? A violência física e psicológica que ela sofreu quando ela se casou. E ela se casou muito nova, ela se casou com 19 anos, né? E aí ela sofria violência física e violência psicológica desse marido. Então aí tudo isso também fazia com que ela revivia o trauma do passado, que era da violência sexual, né? E aumentava cada vez mais o seu trauma em relação aos vários tipos de violência que ela sofrera. E quando adulta, ela começou a apresentar comportamentos extremamente ansiosos e depressivos, né? E sem causa aparente. E depois a gente foi entendendo que a causa era muito proveniente dessas várias violências que ela sofreu. Então, os tipos de violência nesse caso da Joana: a violência sexual, a violência psicológica e a violência física, né? Ela sofreu esses 3 tipos de violência. As consequências para a Joana: ela teve depressão, ela teve ansiedade, tomava medicação, ela teve vários problemas de esfera da sexualidade, muitos medos mesmo, paranoia. Uma das características mais marcantes no caso da Joana era um sentimento, um pensamento paranoico muito grande em relação às outras pessoas, principalmente em relação a não confiar nos outros, não confiar nos relacionamentos que ela tinha. Então, a dificuldade em manter um relacionamento íntimo com uma pessoa, um namorado, por exemplo. A Joana conseguiu se separar, né? Graças a Deus ela conseguiu se separar daquele marido abusador, mas ela passou a ter muitos traumas porque ela tinha um pensamento muito paranoico em relação a todos os relacionamentos que ela mantinha, todos os namorados que ela arrumava. Ela começava a ter pensamentos paranoicos sobre eles, sobre traição, sobre violência e etc. Ideações suicidas também muito fortes, muito características nesse caso. No caso da Joana, ela sempre verbalizava pensamentos suicidas, ela se via morta, ela se via fazendo as coisas, mas ela nunca tinha, assim, de fato, praticado atos, né? Mas os pensamentos suicidas, as ideações suicidas estavam muito frequentes. Qual é o padrão, né, entre uma história e outra? O padrão entre a história de abuso padrão entre a história de abuso e a revitimização. Ou seja, as duas histórias têm como característica também muito principais a revitimização das vítimas, né? Eu falo que essa revitimização ela pode ser baseada no modelo de desamparo aprendido, que é um modelo da psicologia comportamental para a depressão, né? Ou seja, devido ao sentimento de culpa e de vergonha da pessoa, a pessoa se sente culpada, a pessoa se sente com vergonha, passa por toda aquela violência psicológica, e aí ela aprende que qualquer coisa que ela faça, ela pode fazer qualquer coisa que ela não vai conseguir escapar daquela situação de violência. Ela vai estar sempre em uma situação de violência, ela vai estar sempre sendo vítima, né? Isso a gente, dentro da psicologia comportamental, chama de desamparo aprendido, mas resumidamente a gente é caracterizado aí como a depressão, né? A pessoa entra em depressão devido ao fato de nunca conseguir sair desse processo de revitimização e sempre estar revivendo aquela história de violência sexual, tá? O sofrimento da pessoa não é momentâneo, ou seja, a pessoa ela não sofre só naquele momento onde a violência sexual ou a violência de qualquer outro tipo aconteceu. Ela sofre a vida inteira, como a gente viu aí nos 2 casos, né? Ela tem um sofrimento para a vida toda, tá? É um problema de saúde pública, então a violência sexual é sim um problema de saúde pública. E as consequências dessa violência sexual também é um problema de saúde pública, porque nós vamos ter várias pessoas com problemas emocionais, com problemas psiquiátricos, com problemas com abuso de substâncias. Então é um problema de saúde pública. Os profissionais precisam ficar cada vez mais atentos àqueles sinais a curto prazo, a longo prazo das pessoas, né, das vítimas, e as intervenções precisam ser o mais rápido possível,
né? Para que cessem os abusos, para que os abusos não continuem ou para que o abuso não aconteça. Então, para prevenir ou para realmente cessar os abusos o mais rápido possível, né? Para que as consequências, elas vão existir, mas elas sejam na tentativa de minimizar essas consequências, minimizar esses danos, né? Então, bom, eu trouxe essas duas bibliografias que, se alguém quiser depois dar uma pesquisada, dar uma estudada sobre abuso sexual, sobre violência contra a criança. Muito obrigada pela audiência, pela paciência de vocês. Os meus contatos estão aí, se alguém precisar entrar em contato depois, pode entrar em contato, a gente conversa, tá? Muito bom dia para vocês, muito obrigada.